Hoje, meus queridos irmãos, dia 1º de outubro, quando o dia 1º de outubro cai no primeiro dia da semana, num ano terminado em 3, vocês sabem o que isso significa, né? Absolutamente nada, exatamente. Mas o mês de outubro, geralmente na nossa comunidade, nós celebramos o mês da Reforma Protestante. Então, esse ano nós não faremos diferente. Ao longo desse mês de outubro, nós vamos refletir sobre temas abordados pelos reformadores, voltando a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente, principalmente para os textos da carta de Paulo aos Romanos. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova série chamada Depois da Escuridão. Tem uma expressão em latim aí embaixo, post tenebras lux, que quer dizer depois da escuridão, luz. E a partir daí a gente pensou no tema para essa série. Afinal de contas, pela iluminação do Evangelho, da Palavra de Deus, isso trouxe luz para o coração dos reformadores. Isso reverbera até os dias de hoje e continuará assim até a volta de Jesus Cristo. E um dos principais temas abordados pela Reforma Protestante é a justificação pela fé. Tornar o homem pecador, impuro, imundo, totalmente sem merecimento, justo e aceitável diante de Deus. E esse tema de justificação pela fé foi uma grande revolução espiritual e teológica na vida de um cara chamado Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido falar nele. Ou com história de verdade ou com história distorcida, como a gente ouve muitas vezes na escola. E essa revolução que aconteceu na vida de Lutero, ela não foi rápida, ela não aconteceu de uma maneira simples, mas depois de muitas tentativas de Lutero se colocar diante de Deus como alguém justificado, como alguém que poderia ser aceito. E ele fez de tudo, de dormir num chão duro, jejuando, até subir escadarias de Roma em oração, para tentar sentir os seus pecados perdoados, então ser aceito diante de Deus. Mas monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tudo isso se tornou inútil para aquele monge agostiniano. A paz com Deus estava cada vez mais distante. Quanto mais ele tentava compreender essa justificação, parece que Deus se tornava ainda mais distante dele, porque ele se via mais miserável e mais distante de alcançar a justiça de Deus. Até a palavra justiça doía nos ouvidos de Lutero e no seu coração. Ele odiava a palavra justiça, porque na sua compreensão, a justiça significava para ele uma condenação, porque ele jamais conseguiria, por meio dos seus esforços, alcançar essa justiça diante dos olhos de Deus. Mas sob a luz de uma vela, meditando em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, finalmente a luz brilhou para Lutero. E o texto lá diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele compreendeu, ele entendeu pela primeira vez e de uma vez por todas que a justiça que Paulo tinha em mente não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, mas uma justiça que Deus concede livremente aos pecadores com os méritos de Cristo e que os pecadores recebiam por meio da fé. Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça somente, através da fé somente, por causa de Cristo somente, era o coração do Evangelho e se tornava para ele uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. Frase de Martinho Lutero. A frase justificação pela fé foi a chave que a Bíblia abriu no coração do reformador. João Calvino, outro reformador, criou então este lema: post tenebras lux, depois da escuridão, ou depois das trevas, luz.
Para Calvino, depois de tantos séculos de escuridão da igreja, a igreja numa cegueira espiritual, distante do Evangelho, a luz do Evangelho veio, rompendo e transformando tudo e todos, por onde passava, em Genebra, onde ele estava, na Europa e em todos os cantos, para a glória de Deus. Nesse mês da Reforma, meus queridos, celebrado no dia 31 de outubro, vamos mergulhar nos capítulos 4 e 5 de Romanos, que resume o cerne, a base do Evangelho da Graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que iluminou a mente e o coração dos reformadores e que eu peço a Deus que também ilumine a nossa mente e o nosso coração, agora e para sempre, nós que vivemos depois da escuridão. Abra sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. No nosso primeiro episódio da nossa série, nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 12. Romanos, capítulo 4, versículo 1, de 1 até o versículo 12. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a nova versão internacional. Mas você pode ler na Bíblia, na versão que você tiver no seu celular, na sua Bíblia física. E diz assim a palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, inspirada, suficiente e autoritativa. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Versículo 12, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Que Deus nos abençoe, nos instrua, ilumine a nossa mente e coração para a glória de Cristo Jesus. Desde o início da carta aos Romanos, o apóstolo vinha se opondo aos judeus nacionalistas, aqueles que defendiam aquela nação como uma nação de fato escolhida por Deus e o povo separado por Deus e definitivamente assim, e os defensores da justificação pelas obras. Então, no capítulo 3, Paulo faz a grande afirmação de que a justificação é pela fé. E o capítulo 4 de Romanos começa com uma ilustração daquilo que ele afirmou, que ele vem tratando nos 3 primeiros capítulos e que ele afirmou no capítulo 3. É um argumento da justificação somente pela fé em Cristo, que exclui, meus irmãos, qualquer vanglória e também confirma a lei. Paulo vai fazer isso usando 2 personagens icônicos da história do povo judeu, do povo de Israel. Ele vai fazer isso usando a história de Abraão, o pai da nação de Israel, o pai dos israelitas, do povo hebreu. E ele vai fazer isso também utilizando a vida de Davi, que foi o maior rei de Israel, o mais simbólico e a maior referência do governo de
de Israel, Davi. Então, Paulo pega esses dois personagens para ilustrar o que ele vem afirmar, o que ele acabou de afirmar, na verdade, no capítulo 3, que a justificação é pela fé. E nós vamos entender isso, então, em duas partes. Nosso tema hoje é nada em que se gloriar. A primeira parte, então, nós vamos entender que não há mérito em nossas obras. Versículos de 1 a 5, primeiramente. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Meus queridos, desde o tempo de Abraão, nós nos tornamos membros da igreja das obras. Antes disso, desde Adão, lá no Éden, quando pecou contra Deus, ele e Eva, os nossos pais, nós nos tornamos membros da igreja das obras. Sempre, desde então, buscamos a nossa própria maneira de nos limparmos diante de Deus e de sermos apresentados diante dele como justos. Lá em Gênesis 3 foi assim. Depois do pecado, se você lembra da história, Adão e Eva ficaram envergonhados diante de Deus e buscaram cobrir a sua nudez. E eles tentaram fazer isso da sua própria maneira, buscando folhas para se cobrir, fazendo uma roupa de folhas para se cobrir. E depois Deus vem com a pele de um animal, com a provisão diante de Adão e Eva para cobri-los de verdade. Então essa atitude lá no Éden de Adão e de Eva, de tentar resolver o seu problema diante de Deus, é uma realidade nossa, é uma verdade que nós praticamos todo o tempo. Diante de Deus nós sempre queremos resolver o nosso problema. Diante de Deus a gente sempre busca uma maneira de agradá-lo. De lá para cá tudo que fizemos foi confiar nos nossos méritos e acreditarmos toda a honra e toda a glória a nós mesmos. Aqui nós temos Paulo vindo de uma discussão com os membros da igreja de Roma, uma igreja que era formada por judeus, mas também por gentios, que entendiam que todos pecaram. Essa não era a dificuldade, esse não era o maior problema encontrado por Paulo. Ele vai dizer no capítulo 3, olha, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem. Paulo, a gente concorda contigo, é verdade, todo mundo pecou, e essa é a verdade, todos estão distantes de Deus. Aí Paulo continua o seu pensamento, porque a dificuldade daqueles leitores, dos ouvintes de Paulo, vem a partir da declaração dele no capítulo 3, no versículo 27 e 28. Se você tiver com sua Bíblia, aí você pode voltar um pouquinho e ler. Olha o que Paulo disse para eles. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente de obediência à lei. Aí não, Paulo. A gente concorda com você que todos pecaram. A gente concorda com você que todos carecem da glória, da misericórdia, da graça de Deus. Mas dizer que nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, aí você pegou pesado. Você está jogando a lei fora, você está rejeitando toda a nossa tradição, você está jogando fora, pisando tudo aquilo que nós acreditamos. Aí não dá não, Paulo. Sempre nós nos apegamos à observância da lei, sempre nos esforçamos para praticar a lei, fazendo isso olhando para o nosso pai Abraão. Abraão era a nossa referência. A partir de Abraão, nós olhamos como ele foi obediente a Deus, e aí ele se torna justo diante de Deus. A circuncisão colocada por Abraão é algo que nós praticamos e nós não abrimos mão. Paulo, não é por aí. E Paulo olha para aquele povo e diz assim, olha, é de Abraão que vocês querem falar? Pois então nós vamos falar de Abraão. É dele
que vocês querem falar? Essa é a referência de vocês? Então, a primeira afirmação de Paulo vai ao encontro do que eles estão praticando, e não de encontro. Olha só, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Só que o texto não termina aí. Mas não diante de Deus. Por favor, preciso muito da atenção de vocês para a gente compreender esse texto. O que Paulo está tratando com aqueles irmãos da igreja de Roma é que eles criam e praticavam que a obediência à lei, o cumprimento dos ritos, da dieta, a guarda do sábado e por aí vai, era a maneira como eles poderiam se aproximar de Deus e agradar a Deus. E Abraão era a grande referência de obediência para aquela igreja. E eles creem então que Abraão foi justificado por causa da sua obediência a Deus. Então Paulo diz, se Abraão é justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Só que o texto de Paulo continua, e ele vai dizer, mas não diante de Deus. A cena aqui que Paulo está descrevendo é de Abraão chegando diante de Deus e se gloriando do que ele fez, contando ao Senhor todas as maneiras pelas quais ele obedeceu. É Abraão indo até Deus, olha Deus, como é que eu sou, olha o que eu fiz, olha como eu te obedeci, olha como eu segui as regras, olha como eu fiz tudo direitinho. E Paulo está dizendo, se esse é o motivo da justificação de Abraão, então ok, ele tem do que se gloriar. Mas se essa é a justificação, ele não pode se gloriar diante de Deus. Paulo está dizendo é que ninguém pode fazer isso, nem mesmo Abraão. E Paulo vai provar isso fazendo o quê? Utilizando a palavra. E ele vai dizer, que diz a Escritura? Vocês estão dizendo isso? É isso que vocês pensam a respeito de Abraão? Então vamos para a Bíblia. Porque é na Bíblia que a gente vai tirar dúvida. É na Bíblia que a gente vai ter o esclarecimento que a gente precisa. E aí o que ele diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo, nesse momento, ele está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Dizendo, então, olhando para a Bíblia, dizendo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, Paulo cita a própria palavra para justificar o seu argumento. E aqui, meus queridos irmãos, aparece uma palavra muito importante, que é essa palavra aí que a NVI traduziu como creditado. Em outras versões vai aparecer como atribuído. E o sentido é esse, é de colocado por alguém. É um termo que é contábil, ele vem da contabilidade daquela época e ele tem um significado de conferir um status inexistente até então. Ou seja, é contar como. Tem um exemplo que Timothy Keller dá a respeito dessa palavra no original, que é bem interessante para a gente entender. Por exemplo, você vai fazer o financiamento de um carro ou de um imóvel. E aí, na hora do financiamento, você opta lá por um leasing, por exemplo, uma forma de financiamento. Enquanto você está pagando a parcela daquele imóvel, daquele carro, aquele carro não é seu. Você vai olhar, inclusive, lá no documento, não sei se hoje na legislação do documento ainda está assim, tá? Continua o nome do banco lá, quando é leasing? Continua, muito obrigado pela informação. É porque o irmão trabalha com isso, ele entende das paranauê, da documentação. Então, lá no leasing, vai ficar o nome do banco, não vai ficar teu nome. Então, eu comprei no banco do céu. E está lá no documento do carro, Banco do Céu, não está lá Davi, porque eles continuam sendo os proprietários do bem, do carro, ou seja, lá de um imóvel, por exemplo. Enquanto eu estou pagando aquela parcela, é como se fosse um aluguel, porque se eu parar de pagar, o que acontece? O dono vem buscar de volta, não é verdade? Mas se eu decido quitar aquele carro, aquele imóvel, e aí ele vai passar a ser meu, aquilo que eu paguei como aluguel vai ser como um abatimento, vai ser contado como uma prestação que eu já paguei do valor total. Viu? Ele era aluguel, mas agora aquele aluguel é como se fosse uma parcela do valor total até ele se tornar meu. É mais ou menos isso para a gente compreender o que Paulo está dizendo, que aquilo foi creditado como justiça. Abraão creu, ou seja, a fé de Abraão,
Por meio dessa fé, a justiça de Deus foi creditada a ele, como se a fé fosse a justiça. Não é que a fé de Abraão é a justiça em si mesma, mas ela é creditada por Deus. É como se Deus olhasse para a fé de Abraão e a partir dali atribuísse um valor de justiça. A gente vai entender melhor ao longo da exposição. Então, Paulo fala que essa fé que Abraão tinha, essa fé de Abraão, que é uma referência para todo o povo judeu, ela foi creditada por Deus como justiça. Deus contava como se fosse. Ou seja, Deus tratava Abraão como se ele estivesse levando uma vida justa. Como se aquilo que ele fizesse fosse aceitável diante de Deus. Sua fé não era a justiça propriamente, mas como Deus contava como se fosse. Abraão não era justo em si mesmo, mas Deus contava como se fosse. Martinho Lutero vai usar uma outra expressão, hoje eu vou colocar todo o meu latim em prática aqui para vocês. Simul justus et peccator. Ao mesmo tempo, paralelamente, junto com justo e pecador. O que ele quer dizer com isso? Quando ele olhou para esse texto, ele compreendeu que o que Deus estava falando por meio da sua palavra, e Paulo fazendo isso, exemplificando Abraão, é que Abraão continuava sendo um pecador, ao mesmo tempo que ele era justificado diante de Deus. Que Abraão não se tornou alguém especial, alguém muito espiritual, e é por isso agora que Deus acredita a justiça para ele. Não é isso. Abraão continuava sendo um pecador, mas Deus olhava para ele com justiça, ao mesmo tempo justo e pecador. Ao contrário do que a religião prega, ao contrário do que o nosso senso comum diz sobre ser justo, é possível ser amado e aceito por Deus, ao mesmo tempo que somos pecadores imperfeitos. E louvado seja Deus por isso. Ao mesmo tempo que nós somos aceitos por Ele, nós continuamos sendo pecadores imperfeitos. É isso que Paulo está explicando para aquela igreja. Porque quando a gente pensa em alguém justo, quando a gente pensa em alguém espiritual, quando a gente pensa em alguém aceito diante de Deus, a gente pensa logo num crente exemplar, em alguém moralmente correto, em alguém que participa das programações da igreja, alguém que não falta um culto, alguém que está nos PBs, que está no culto de oração, alguém que é dizimista fiel. Esse é um exemplo. Deus deve olhar para ele e fazer: que filho que eu tenho orgulho. Esse é o nosso entendimento sobre a fé cristã. E, por favor, eu não estou dizendo que nós não precisamos ser assim. Só que o nosso entendimento a respeito de uma aceitação diante de Deus é um comportamento assim. Então Deus vai olhar assim: esse aqui é tão bonzinho, olha como ele é participativo, olha como ele contribui na igreja, olha como ele serve, olha como ele se preocupa com os irmãos. Mas aquele ali, aquele incircunciso, usando o termo que Paulo vai usar mais à frente, aquele ali não. Aquele ali me dá trabalho demais, eu não sei se eu gosto muito dele, eu não sei se eu vou aceitar, eu não sei se ele vai chegar aqui no céu. Parece que não, mas é assim que a nossa mente funciona. É assim que a nossa religião funciona dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós continuamos acreditando que os nossos méritos nos tornarão aprovados diante de Deus. Aquilo que nós fazemos, as nossas obras diante dele, vão fazer com que ele nos aceite ou que ele não nos aceite. Mas o apóstolo afirma completamente o contrário. Abraão, mesmo que ele tivesse prestado um serviço religioso exemplar, Deus não teria obrigação nenhuma de salvá-lo. Abraão não prestou serviço nenhum. Antes, foi considerado justo pelo simples fato de crer na promessa divina de fazer dele uma grande nação. A partir daí, Abraão trilha um caminho de obediência e de fé. Deus chama Abraão, você que não está familiarizado com esse homem,
para, através dele, instituir uma nação que seria uma referência para todas as outras. Deus chama um homem idoso e diz assim: olha, eu vou fazer de você um pai de multidão. Eu sei que tem um monte de gente que quer ser pai de multidão por aí. Tem esses negócios, quer ser pai de multidão, quer não sei o quê, pai apóstolo e tudo, mas não tem nada a ver com isso, esquece. Ele olha para Abraão e diz assim: eu vou fazer de você. E Abraão tinha condição zero de ser um pai de uma multidão. Mas o que ele faz? Ele simplesmente confia nessa palavra e segue. E passa pelo menos 10 anos e Abraão olha para aquela situação toda e diz assim: eita, o negócio está difícil aqui, né? Na idade que eu estou, quase 90 anos já, e não tenho filho nenhum, e diz: olha, Deus, não vai ser eu que, meu herdeiro, não vem aqui de mim mesmo, não. E Deus chama Abraão para fora da tenda, faz com que Abraão olhe para o céu e diz: Abraão, você está vendo as estrelas do céu? Você consegue contar? Esse é o número da tua descendência. Sabe o que Abraão fez? Creu nessa palavra. E daí você sabe depois, Abraão com Sara, uma mulher que era estéril, numa idade avançada, eles têm um filho. A partir daí, toda a nação de Israel é desenvolvida, é criada, é estabelecida, mas a gente não vai falar sobre isso a partir de agora. Mas esse era Abraão, essa era a referência de alguém que cria, mas não nos seus próprios méritos, não era por causa dos seus próprios méritos que ele era aceito diante de Deus. Deus o aceitou primeiro, fez dele alguém justo pela fé que ele tinha. Deus creditou a justiça. Agora Paulo afirma algo aqui que é impensável para a mentalidade judaica. Deus justifica ímpios. E como se não bastasse, Paulo ainda aponta para o próprio Abraão como alguém ímpio. Portanto, ele não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa de obrigar a Deus a salvá-lo. A única esperança de Abraão era de que Deus o considerasse justo pela fé. Ou seja, Abraão era pecador e Deus não tinha nenhuma obrigação, nenhuma dívida para poder justificá-lo. O pai dos judeus foi salvo exclusivamente em razão da graça divina. Graça divina que ele recebeu pela fé, sem obras. A religião das obras, meus queridos, ela produz um orgulho humano, um orgulho que é pecaminoso. Para os judeus, a prática do sábado, a dieta judaica, a circuncisão, eram as principais obras. E para eles, a justificação estava ligada à obediência a essas coisas. E nós, que não somos judeus, nós que não estávamos vivendo nesse tempo, continuamos nos vangloriando das nossas obras. Pensamos que nós podemos alcançar o favor de Deus, baseado, sabe no quê? No que nós temos oferecido para Ele. Sonda o seu pecaminoso coração e perceba que você, assim como eu, sempre quer apresentar uma obra bem feita para Deus e sermos recompensados por isso. Deus nunca considerou as nossas obras como o nosso mérito, nem no Antigo Testamento, nem com Abraão e nem agora. E isso serve tanto para alguém obediente e fiel a Deus como Abraão, que viveu para Deus, como serve também para alguém que se desviou e cometeu pecados que são moralmente escandalosos, como adultério, como assassinato. Alguém chamado Davi, mas que mesmo assim pode receber a justiça de Deus. Vamos continuar o texto? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será creditada como justiça.
O texto está nos falando aí, então, que aquele que recebe porque fez alguma coisa é porque alguém estava em dívida com ele. Se você, por exemplo, é um empregado, você trabalha em algum lugar, você tem um contrato de trabalho, você presta seu serviço e no final do mês, ou até o 5º dia útil, se a empresa for séria, responsável e direita, vai pagar o seu salário. Não é isso? Não é assim que funciona? Aí quando o seu patrão paga o seu salário, você não manda uma cartinha para ele: meu patrão, muito obrigado pela sua generosidade. Por quê? Porque ele tem obrigação de te pagar, porque você trabalhou para isso. É por isso que a gente trabalha para receber, a gente não recebe para trabalhar, salvo alguns serviços que funcionam com 50% de entrada, né? Mas, do modo geral, a relação de trabalho é essa: você trabalha e aí depois você recebe o salário por aquilo. O que Paulo está dizendo é que aquele que faz isso, o que paga, ele tem uma dívida com aquele que trabalhou. Mas com Deus não é assim. Com Deus você não precisa trabalhar para receber. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será acreditada como justiça. Paulo está dizendo que o trabalho de vocês não vai justificá-los diante de Deus. O esforço de vocês não vai justificá-lo diante de Deus. Subir no monte de madrugada, fazer campanha de 7 semanas, passar o óleo, mergulhar no Rio Jordão, nada disso vai fazer com que a mão de Deus se mova a seu favor. Isso não é nada para o Senhor, isso não vai ser creditado como justiça. Paulo está dizendo que é o que não trabalha, mas o que confia. Essa fé será creditada como justiça por Deus. E aí ele usa o exemplo de alguém que é totalmente imperfeito, que não é referência de nada, que é Davi. É uma referência dentro da cultura, mas eu estou dizendo moralmente falando. É alguém que fez algo maravilhoso. Você que não conhece a história de Davi, Davi era um rei de Israel, um rei maravilhoso, ampliou as fronteiras, trouxe prosperidade, estabeleceu Jerusalém como capital de Israel, a arca estava lá presente, a arca da presença de Deus. E aí, como todo rei, na primavera tinha que sair para as guerras, para demarcar o seu território. Mas uma determinada primavera por aí, Davi disse: sabe o quê? Eu não vou não vou, eu vou mandar meu exército. Vai lá vocês lutar, que essa primavera eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar aqui curtindo. E aí, Davi vai lá no terraço do palácio dele e olha uma bela mulher e deseja aquela mulher no seu coração. Ele manda aquela mulher vir até o palácio e ele tem uma noite romântica, sei lá, os cambau, com aquela mulher chamada Betseba. Aquela mulher, a Bíblia fala sutilmente que ela estava no período depois da sua menstruação, apontando um período de fertilidade. A mulher sabe que tem esses intervalos, né? Os casais que estão tentando engravidar, ou que tentam, ficam fazendo esses cálculos aí. Lá em casa nunca deu certo esse cálculo. Mas, enfim, faz os cálculos, porque tem um período fértil da mulher, e a Bíblia deixa claro que foi nesse período que Davi teve relações com Betseba. O que aconteceu? Ela engravidou. Mas o pior não foi isso. O pior é que Betseba era a mulher do amigo de Davi, Urias, que estava à frente do exército lutando pelo rei, que não foi cumprir o seu papel. Esse era Davi, gente. Vocês querem ser amigo dele? Mas não é só isso que ele faz, não. Ele manda pela própria mão de Urias um decreto para que ele fique à frente da batalha. E lá na batalha ele morre. Davi faz todo o esquema para o seu amigo morrer, para ficar com a mulher dele. Parabéns, Davi, você está de parabéns. Quem quer ser amigo de Davi? Não sou eu, longe de mim. Mas esse era Davi. Um homem que depois vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um pouco distorcida essa frase, mas nós vamos tentar entender um pouquinho também o que isso significa. E esse era Davi. E o que Davi fez? Davi escondeu o seu pecado, até que o profeta foi diante dele e disse: Davi, você é um homem miserável. Você precisa se arrepender do que você fez. E aonde está a virada de chave de Davi? Ele reconhece a sua miséria, o seu pecado, e se dobra diante de Deus.
E ele escreve 2 salmos, o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito, mas traz de volta a alegria da salvação. É o pedido de Davi por perdão para Deus. E ele escreve outro salmo, o Salmo 32. E é esse salmo que agora Abraão vai utilizar para falar de Davi. Davi diz a mesma que Paulo vai usar. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. E agora ele pega o trecho do Salmo 32, isso que eu falei para vocês. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Paulo continua o seu argumento utilizando agora o exemplo do maior rei de Israel, Davi. Davi tinha muitos motivos para se gloriar. Ele foi um rei excepcional, mas ele também tinha motivos de sobra para ser condenado e rejeitado por Deus. Mas esse Davi descobriu algo importante depois que ele se arrependeu. A felicidade do homem que recebeu o favor de Deus. Paulo aqui cita esse salmo. É um dos salmos escritos por Davi, depois de confrontado pelo pecado e depois de se arrepender. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O texto não fala, meus queridos, que bem-aventurado ou feliz é aquele que não peca. Aquele que em obediência evita o pecado. O texto não fala isso, pelo contrário. Ele se vê como um pecador e diz que a felicidade está naquele a quem o Senhor não atribui culpa. A felicidade não está no coração daquele que não peca. A felicidade do céu não está no coração daquele que se esforça para não pecar. A Bíblia está nos dizendo que a felicidade está naquele que encontra o perdão de Deus e o pecado não é colocado sobre ele. O peso do pecado, a consequência do pecado não é colocado sobre o seu coração. Está numa condição de justiça atribuída, significa que sou pecador e que o pecado não é contra você. Embora você peque, o seu pecado não pode mais condená-lo. O seu pecado não muda a sua condição diante de Deus. É isso que Paulo está falando para aquela igreja. E não entender isso, meus irmãos, vai nos levar para 2 caminhos. Ou nós vamos ignorar que Deus é um Deus justo e só aceita alguém justo. Aí nós vamos ignorar, porque a gente não compreende, então é melhor não pensar sobre isso, porque se Deus só aceita justo, eu vou ser o Martinho Lutero antes da revelação do Evangelho. Alguém que vai tentar fazer muitas coisas ou vai se desesperar porque Deus é justo, então é melhor nem pensar sobre isso, porque eu não vou conseguir ser justo. Esse é um dos caminhos que a gente pode seguir se a gente não entender. Ou nós vamos ser esmagados por essa verdade, porque eu vou me considerar um pecador sem jeito e vou me desesperar diante dessa verdade. Tentando fazer, sabe o quê? Alcançar os méritos de Deus. E sabe qual vai ser o grande problema disso? É que você vai morrer tentando. E você vai ser um cristão frustrado, sempre carregando a culpa do pecado. Será que sou só eu que já me coloquei diante de Deus assim, meu Deus, eu não sou crente não. Não é assim que a gente se vê diante de Deus. Eu não mereço não. Eu fiz isso aqui de novo. Eu pequei de novo. E eu tenho me esforçado tanto, Senhor. Eu consegui ficar 1 mês, 1 ano, sem contar uma mentira, sem enganar ninguém, sem me prostituir. Fiquei tanto tempo, Senhor. Mas caí de novo. Não creio em Deus, não. Eu sou sem vergonha mesmo. Ou então a gente fica desesperado. Nossa, meu coração nunca foi convertido. Eu não tenho jeito. Eu quero dizer para você que não é o seu mérito, mas é pelos méritos de Cristo que nós somos aceitos por Deus.
É pela fé na obra de Cristo, olhando para Ele e dizer: Senhor, eu não consigo fazer, eu não consigo ser assim, eu pelos meus próprios esforços nunca serei justo, mas eu olho para Cristo e creio que o seu sacrifício imputou em mim justiça. Não é pelo que nós fazemos. Essa palavra é para mim e para você, que às vezes ficamos nos cobrando uma santidade no nosso próprio esforço. E eu não estou dizendo que é para agora todo mundo sair daqui pecando deliberadamente, porque isso é uma evidência de que você também não é um convertido. O que eu estou dizendo é que o nosso esforço não vai nos fazer justos diante de Deus. Eu estou falando aqui de salvação, não estou falando de caminhada, de justificação. Nós fracassamos, meus irmãos, nós erramos. Mas se nós compreendemos a justiça imputada a nós através da fé salvadora, nós podemos ser sinceros em relação a nós mesmos, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados e sermos sinceros em relação ao nosso coração, aos nossos tropeços, aos nossos erros, porque nós sabemos da bênção de sermos pecadores, cujos pecados não são atribuídos, ou seja, pecadores sim, mas também justos diante de Deus. Davi descobriu isso e disse: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É por isso que entender isso, meus irmãos, lança por terra toda a religiosidade, todo o mérito, todo o nosso esforço. E esse é o nosso último ponto. A justificação pela fé derruba a nossa religiosidade. De 9 a 12. Destina-se a essa felicidade, ele acabou de falar disso, citando Davi, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Ao começar esse trecho, Paulo ainda tem em mente aqui a felicidade do perdão, que ele acabou de falar que Davi escreveu no Salmo. Agora a questão levantada é se a fé de Abraão incluía a circuncisão. É que para os judeus a circuncisão era um sinal de que o homem, ele era membro daquela comunidade, daquela nação, daquela fé judaica. Era um símbolo religioso, cultural, da condição de pertencer a Deus, de ser solidário com o povo hebreu. Então a circuncisão era o símbolo da salvação para eles. Então a questão é que se a justiça de Deus foi atribuída a Abraão quando ele foi circuncidado, então eles poderiam argumentar que Abraão descobriu haver um ato sobre o qual a justiça se baseava, na circuncisão. Abraão é justo, justificado diante de Deus. Claro, entendemos. Por quê? Porque ele é circuncidado. Porque ele participou da circuncisão. Essa é a cabeça do judeu na circuncisão. E aí, automaticamente, essa justiça só estava disponível para o povo judeu. Mas olha o que o texto diz. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Não foi depois. Circunstâncias antes ou depois de ter circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. A justiça de Deus foi atribuída a Abraão quando ele ainda era incircunciso.
Lembra que eu falei? A circuncisão é o símbolo da fé do povo judeu. E eles então vão dizer o quê? Deus atribuiu a justiça a ele por causa da circuncisão. E Paulo está dizendo o quê? Lendo a própria palavra, lendo o Gênesis, vai dizer assim, não, a Bíblia está nos dizendo, Moisés escreveu para nós, que a justiça de Deus foi imputada em Abraão antes da circuncisão. Abraão só foi circuncidado no capítulo 17, e a justiça de Deus foi imputada a ele no capítulo 15. Então a própria cronologia da vida de Abraão prova de que não foi porque ele circuncidou, não foi porque aquele sinal da fé dele foi colocado nele, que agora Deus o aceitou. A Bíblia vai dizer para o povo judeu e vai dizer para nós que a justiça de Deus foi colocada sobre Abraão antes mesmo da circuncisão. A circuncisão não era uma condição para ele ser justo. Então a circuncisão é o quê? Ela é um sinal, um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então a circuncisão, meus irmãos, é um símbolo, é um sinal. Paulo conclui seu pensamento nos versículos 11 e 12, dizendo que Abraão foi salvo pela fé, sem circuncisão. Então os gentios, ou seja, os incircuncisos, também serão salvos por essa mesma fé. Meus irmãos, o símbolo, ele é muito importante, mas ele não pode ser superestimado. O símbolo faz parte da caminhada de fé, mas ele não pode ser a razão da nossa fé, como ele não é a razão da nossa justiça diante de Deus. Nós não podemos colocar o símbolo num lugar que não é dele. Um pregador do século XIX, Charles Hodge, ele vai fazer um alerta que é muito importante para nós. Ele diz que o que funciona bem como um sinal é um miserável substituto para a coisa significada. O que ele está dizendo? É que se algo representa muito bem uma coisa, ele é um forte candidato a ser o mais importante em si do que o que ele representa. O que tem isso a ver com o que o povo judeu estava crendo? É que para eles o sinal que era a circuncisão tinha se tornado a própria evidência da fé. Estava sendo colocada no lugar da justiça de Deus. Eles olhavam para o ato, para o símbolo, para o selo e diziam, olha lá, ó, agora a justiça de Deus foi acreditada. Mas Paulo está dizendo, não, a justiça foi acreditada antes da circuncisão. Nós não podemos fazer do símbolo algo mais importante do que ele significa. Um exemplo disso é o que nós temos hoje na nova aliança, a circuncisão, evidenciada agora em nós por meio do batismo. O que nós cremos? Que o batismo não vai salvar ninguém. Ninguém pode dizer, agora estou salvo, porque eu fui batizado. Mas, assim como no Antigo Testamento, a circuncisão apontava para era um símbolo de fé, que mostrava que aquela pessoa tinha a sua fé nas promessas de Deus, e agora estava inserido publicamente por meio dessa evidência. O batismo hoje significa a mesma coisa. Por meio do batismo, nós simbolizamos a nossa fé, a justiça que nós recebemos de Deus. Mas o batismo em si mesmo não salva ninguém. Os judeus acreditavam que as suas obras, as suas práticas, essas coisas, era que iriam justificá-los diante de Deus. Mas Paulo diz, não, não mesmo. Meus queridos, a justificação é uma dádiva divina. As suas obras, as minhas obras, não são nada além de trapos de imundícia, como disse o profeta. Sabe o que são trapos de imundícia? No mundo antigo, trapos de imundícia eram duas coisas. Ou as vestes da mulher menstruada, na época não existia absorvente, ou aquilo que cobria os chamados leprosos na época. Sabe o que o profeta está dizendo? Que as nossas obras diante de Deus é esse pano.
É isso, quando você chega, ô Deusinho maravilhoso, meu Pai do coração, olha aqui as minhas obras. O profeta está dizendo, é trapo de imundícia. Não serve para justificar você para nada. Essa obra não vai te tornar mais especial, não vai te tornar aceito diante de Deus. E eu quero fazer só um parênteses, mas eu não quero entrar nesse mérito para eu não me prolongar muito. Eu não estou dizendo que nós não temos obras e que as nossas obras não serão julgadas. Eu estou falando sobre justificação, salvação e as nossas obras em relação a isso. Por favor, não saiam daqui. Eu nunca mais vou pisar nessa igreja, porque esse pastor disse que não é para a gente ser santo, a gente não precisa mais fazer nada, vamos só viver. E eu creio, Senhor, tá bom, tudo bem, e agora vou viver minha vida pecaminosa. Não vão dizer isso, que eu vou lá onde vocês moram, vou perseguir vocês no Instagram, em rede social, vou fazer o que for possível, vou mobilizar todo o meu gabinete da fake news. Estou brincando, gente, não quis falar nada de... Não é isso, todos vocês estão compreendendo, nós estamos falando de justificação, a gente não está falando das nossas obras que nós precisamos executar e o nosso trabalho será apresentado para Deus, tá? Isso é um outro texto, a gente tem que estudar os Coríntios e vai ficar para o ano que vem, não, Vitão? Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios em janeiro, se Jesus não voltar, eu prefiro que ele volte, que aí eu já nem preciso estudar de novo os primeiros Coríntios, já vou para o céu, lá não tem pregação. Mas a gente está falando de algo que Paulo está tratando no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja, meus irmãos. Vocês não têm mérito nenhum na salvação de vocês. Vocês não fizeram nada, vocês não disseram, olha como eu sou, olha como estão as minhas obras. Nada, meus irmãos, é trapo de imundícias. Abraão, sim, era um homem correto, temente a Deus, era um homem obediente, mas nada disso o fez justo. Foi Deus quem aplicou a justiça a Abraão. Ele podia até se gloriar de obedecer, de ser circuncidado. Abraão foi justificado pela fé. Por isso, ele é o nosso pai na fé, no exemplo que ele tem. Do que Deus fez nele e por ele nós cremos. E por que ele não poderia gloriar-se? Porque ele foi justificado pela fé. Abraão teria talvez algumas coisas para se apresentar diante de Deus. Mas e Davi? Davi já ia ser demais, não é não? Adúltero, negligente, homicida. Mas ele também pode ser perdoado e justificado por Deus. A gente está vendo o exemplo dele, que experimentou da alegria do perdão. Experimentou o perdão de Deus. E ele viveu uma alegria que veio do céu para o coração dele. Paulo mostra por esses dois exemplos que sempre, meus irmãos, foi pela fé, não pelas obras. Sempre foi pela fé. Isso não é coisa de protestante. Isso não é coisa de Martinho Lutero. Isso não é uma invenção da reforma. Nós não somos uma igreja de doutrina reformada, porque a reforma inventou uma nova fórmula de crer. A reforma resgatou aquilo que as Escrituras já diziam há 2000 anos. Por isso, eu nem gosto, os meninos do ensino aqui da igreja, os mestres da igreja sabem, que eu não gosto do título de que nós somos uma igreja reformada, apesar de sermos, porque às vezes isso se torna as obras que nós colocamos diante de Deus. Olha Deus como uma base, é uma igreja maravilhosa, olha lá, pregação expositiva, olha aquele pastor maravilhoso, aquele pastor, atende as ovelhas, um pastor, gente boa, olha aquela música, não, música nem tanto, olha que, né, mas... Olha, aí a gente, uma igreja de fé reformada, sola gratia, sola escritura, sola fide, sola deu glória. Trapo de imundícia as nossas obras. Nós somos assim, meus irmãos, é porque nós cremos na justificação pela fé. Isso não é coisa da reforma, isso não é coisa de protestante, isso não é coisa de crente, isso é coisa de Deus. A religião das obras nunca foi a vontade de Deus. Tudo que manda você fazer algo, você tem que pagar não sei o quê, você tem que sacrificar não sei o quê, você tem que fazer tantas coisas, dar não sei quantas cambalhotas. Isso não é uma teologia bíblica. Todo o ensino de faça isso para você obter isso, não vem de Deus. Todo o ensino do toma lá, dá cá, toda a teologia da prosperidade, ou a teologia da superação, que você vai lá se dedicar, faça isso, se esforce, porque quando Deus olhar o teu esforço, Ele vai retribuir.
E aí Deus vai fazer o quê? Olha a frase que os crentes adoram: te honrar. Deus vai te abater, meu irmão, no juízo final, se é assim que você crê. Esses dias eu lembro que Deus me abençoou com alguma coisa, eu compartilhando com uma pessoa, e ela disse assim: Deus te honrando. Eu disse: meu Deus do céu, eu não quero honra não, Senhor, só quero tua misericórdia. Esses dias eu fui para alguma coisa que me abençoaram, assim, alguma coisa da igreja, não lembro o que foi, e me deram assim a primazia de alguma coisa, né? Olha, pastor, o senhor vai primeiro. Eu disse: olha, Deus me honrando agora, chegou minha vez, gente, de brilhar também, não é só taca, não, né? Mas toda essa teologia, meus irmãos, que é do esforço e uma recompensa por causa disso, tudo isso que você deve fazer para obter outra coisa, isso não vem da Bíblia. Sabe de onde que isso vem? Do inferno. Sabe de onde que isso vem? Da boca de Satanás, porque foi Satanás que disse para Jesus: faça isso, se prostre diante de mim, e se me adorar dessa maneira, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Essa teologia não é do céu, essa teologia não é das Escrituras, isso vem do inferno, e os crentes estão ouvindo e seguindo essa doutrina. Não seja assim. Isso é religião das obras. Não adianta você fazer alguma coisa de joelho, você fazer não sei quantas orações, você fazer não sei quantas rezas, você ir para onde você for, você pagar para você receber, você dá para Deus te prosperar, vai trabalhar, vai estudar, vai passar no concurso, vai fazer qualquer coisa que você quer dinheiro. Deus não tem obrigação de te dar absolutamente nada, mas Deus é tão misericordioso que Ele tem cuidado de nós, mesmo sem merecermos. Você não precisa ser um dizimista para não faltar coisa na sua casa. Não vai ter um devorador lá. Não vai ter um migrador, um cortador e um destruidor. Não vai ter. Se você não quiser ser dizimista, contribuir na igreja, não tem problema. O problema é seu. Continue desfrutando de tudo que os outros pagam para você e coloque a sua cara de pau, vá para a sua casa e depois volte no próximo domingo como se você não tivesse responsabilidade nenhuma para a igreja. Mas não vai ter devorador. Se você não quer servir na igreja, não tem problema, você só vai perder a oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém, de você ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus para abençoar alguém. Só isso. Deus não vai pesar a mão dele sobre você: vou te botar agora numa cadeira de roda porque você não quer trabalhar. Sabe, não tem isso não tenha medo. Se você não quer ser aconselhado biblicamente, não tem problema, continue cometendo os seus erros e vai diante de Deus. Você não vai ser amaldiçoado por isso, porque todos já estão destituídos da glória de Deus. Todos, ninguém vai estar mais amaldiçoado, não. A gente só vai viver essa maldição em esferas diferentes se a gente fica na desobediência. Mas há uma justiça a ser colocada para aqueles que creem. Há uma justiça. Se você é como Abraão, alguém correto, moralmente correto, ético, paga seus impostos, educa bem seus filhos, respeita e valoriza sua esposa, o seu marido, frequenta todos os cultos, é dizimista, eu quero dizer para você, você também carece da glória de Deus. Você também precisa da misericórdia de Deus. Você não tem méritos para ser justificado. Mas se você é como Davi, um adúltero, pecador, transgressor, ou até mesmo um assassino, eu quero dizer que há a graça de Deus para a sua vida. Há perdão, se você se arrepender verdadeiramente. Eu sei que a gente quer fazer acepção de pessoas. A gente quer selecionar aqueles que merecem o perdão e aqueles que não merecem o perdão. Mas você não é Deus. Porque eu já vi muita gente falar assim: agora foi para a cadeia, agora é crente. Pode ser. Pode não ser também. Tem uns fingidos lá que para poder ganhar os benefícios. Mas tem convertido na cadeia. Tem um que matou e se arrependeu, sim. Pode ter, sim. Pode ter um mentiroso, pode ter um pecador. Meus queridos, ainda que você seja como Abraão, ou seja como Davi, você carece da misericórdia de Deus. Você precisa ser justificado pelo Senhor. E a graça de Deus para a sua vida. A nossa religiosidade não pode nos afastar de Deus. A gente não pode colocar religiosidade. A gente vai estar se afastando. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós devemos ter cuidado no que nós temos confiado. Será que é nas nossas obras? A nossa tendência sempre vai ser essa. Sempre. Nosso natural é esse, é confiar nas nossas obras. Mas a nossa obra só produz uma coisa: um orgulho pecaminoso diante de Deus. A obra perfeita só existiu uma vez. E ela perdura por toda a eternidade. É a obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
a aliança abraâmica e o evangelho, a aliança que Deus fez com Abraão, e esse evangelho que está sendo pregado aqui nessa noite, o evangelho da nova aliança, são uma continuidade. Ambos se baseiam na fé e provêem bênção a todos os que creem. Creia no Senhor Jesus. Creia no seu sacrifício. Se arrependa dos seus pecados. A justiça de Deus será imputada sobre a sua vida, não por quem você é. E a partir daí, você agora vive uma vida para agradar a Deus. Agora sim, porque eu creio nesse sacrifício, não pelo que eu faço, eu posso buscar viver uma vida que agrada a Deus. Vamos orar?